Nahual. Nahual, cara, é um sistema que eu encontrei fazendo pesquisas. Pensei assim, cara, deve ter um sistema argentino, um sistema mexicano, sei lá, alguma coisa diferente que eu nunca tenha visto. E eu acabei esbarrando com Nahual, cara. E eu achei a história bem legal. Primeiro porque ele é uma fantasia moderna, tá? Então você vai viver nas cidades de hoje. Celular, carro, TV, internet, normal, tá? Então você vai viver no mundo contemporâneo. Só que ele é extremamente fantástico. Quem criou ele, tá aqui na minha pesquisazinha, e eu tô falando isso porque eu realmente não conhecia, tá? Então não vou falar nem eu joguei, eu sei. Não, não, não. Tô apresentando do mesmo jeito que eu vi apresentado. Fantasia latina, criada por Miguel Ángel Espinosa e baseado nos quadrinhos de Edgar Clement. Então, se passa no México contemporâneo, só que assim, ele é um cenário meio alternativo, então não é totalmente realista. Ele é baseado naquele sistema PBTA, né? Como é que é? Powered Powered by by the Apocalipse. Isso. Ele é PBTA, tá? E ele é uma fantasia urbana. O que funciona? Como é que é o jogo? Os personagens vão ser esses Nahual. Nahual é uma pessoa que ela nasceu com um espírito ancestral de um animal nela. Então ela é meio que um ser místico. Só que por causa disso, ele é meio que um ser não natural. Ele não é uma coisa que deveria estar no mundo. E é por isso que anjos vêm dos céus para a terra. E eles querem eliminar, pegar esses Nahual, porque eles não eram para estar aqui. E os anjos não são coisas boazinhas, bonitinhas e do bem, não. Eles são cruéis, são vingativos, eles são terríveis. Porque eles meio que representam essa pseudo-salvação, né? Tipo, é a religião imposta, são coisas fantásticas, mas se você fizer isso ou aquilo, na verdade você vai pro inferno, né? Tem até aquela piada. Mas se você pecar sabendo que é pecado, você vai pro inferno. Aí o cara que escutou isso falou assim: e por que você tá me contando isso, cara? Por que você tá falando que é pecado, né? Tá me mandando pro inferno? Então existe essa dualidade aí que está sendo mesclada. E qual que é o lance? Os Nahual, eles acabam vivendo numa sociedade, como se fosse uma sociedade secreta, não que é uma organização, mas eles vivem em segredos sob essa sociedade, numa sociedade própria, onde eles criam taquerias mesmo, lanchonetes que vendem tacos, e eles caçam os anjos. Por quê? Porque a carne de anjo, olha só, é um elemento crucial para que eles existam e para que eles criem coisas mágicas para que eles atuem. Então eles caçam os anjos, comem a carne do anjo e usam a carne do anjo para fazer coisas místicas que trazem mais poder. Então é mais ou menos assim: existem arquétipos especiais, vai trazer o espírito do lobo, o espírito do. Quais são os exemplos aqui que o cara traz? Jaguar, tatu, Corvo, águia. lobo, jaguar. Então, sim, são esses espíritos que estão ali para os jogadores. E os jogadores acabam tendo que trabalhar junto em favor dessa sociedade dos Nahual. Vendo aqui agora de maneira mais técnica, né? Os 3 núcleos do jogo são caçar anjos e outras ameaças sobrenaturais, ou seja, existem criaturas místicas que disputam entre si. O negócio, porque eles têm que administrar essa taqueria, tem os clientes e tem que viver disso, tá? Esse é o sustento dele. E os dramas pessoais. Por quê? Porque existe o passado do personagem, que pelo que eu tô vendo aqui, faz peso na história, e os traumas que eles têm e a fé que eles têm. Então, isso tudo misturado e naquele climão de sociedade mexicana, ou seja, dá a ideia, cara, que é uma coisa muito própria deles isso aqui. Que fica até difícil da gente explicar, porque eu teria que ser um mexicano para entender bem o que eles estão tratando. Outras coisas que eu pesquisei e anotei aqui
Eles misturam muito de crítica social com religião, misticismo indígena principalmente, e como que isso é colocado dentro do mundo urbano que eles fazem. Então é meio que seria assim, uma violência simbólica. É mais ou menos o que a galera da pichação fazia no início da década de 80, que é aquela violência simbólica. Pichar é crime, mas o que eles estão fazendo é crime ou arte? Entendeu? Então é mais ou menos isso. É, o cerne do jogo: resistência cultural, identidade latina sobre pressão imperialista, logicamente, e sobre justiça no mundo, né? O que é justo e o que é injusto. Bom, então, sabendo que você tem essas características para seguir, cara, é um sistema bom de você experimentar, procurar saber. Eu acho que não tem em português, mas tem em espanhol. Para saber o que, que é você ter voz, porque eu acho que mais do que tudo, esse sistema parece que é como que o mexicano poderia se expressar mediante essa ameaça dos anjos, né? Ele é totalmente fora da caixinha. Eu não vi nada nos Estados Unidos parecido com isso, ou nunca vi um outro sistema que traga coisas nesse sentido. Apesar que espíritos, né, de animais a gente já vê em outros lugares, mas essa questão da luta com os anjos mesmo, essa pegada de fé e de negócio, você tem que administrar sua lojinha de tacos, ela é surpresa para mim, é novidade. E principalmente o que eu achei legal é a questão urbana. Você faz isso tudo não é no mato, cara. São espíritos ancestrais, misticismo e anjos, mas é na cidade, com política, polícia, criminalidade, vida comum, cotidiano e mais o sobrenatural. E isso para mim tá muito longe da proposta de Vampiro à Máscara, com aquele drama social, com aquele drama psicológico. Aqui existe drama social, existe drama psicológico, mas a pegada é outra, cara. Ele não tá querendo questionar a sua essência. Ele tá querendo questionar como que o mundo cai em cima de você. Que curioso, né? Eu nunca parei pra analisar a cena RPGística latina como um todo, assim. E essa pegada que eles colocaram contra anjos, que vem muito da ideia de que o México é o segundo maior país católico do mundo, né? Atrás só do Brasil. Então, e esse catolicismo, para ser difundido assim, ele só foi possível através da destruição e da assimilação das culturas originais, ali, das religiões originais. Então, é uma briga, certamente, ali, entre principalmente os descendentes dos indígenas mexicanos, mas as pessoas mais próximas dos povos originários lá do México, deve ser uma briga constante também, né? Assim como, não sei se houve lá também um sincretismo tão forte, igual aqui no Brasil, de incorporar a cultura, as religiões originárias com o catolicismo. Sei que tem Nossa Senhora de Guadalupe, né? Tem algumas outras, aquelas questões de santeria, brujeria, etc. Mas eu não sei com profundidade o sincretismo religioso mexicano, para saber como que foi essa assimilação do catolicismo por lá. Mas tem essa pegada aí toda de xamanismo e tudo mais, que é bem, bem legal. A ideia como um todo é bacana, assim, das classes, né? Que você tá falando dos animais, cada um representa uma coisa. Então tem o tatu lá, que é a classe mais tanque. Aí tem o gambá, que é a classe mais de ladinho, assim. Então cada um tem uma característica específica, aí você já estipula ali um pouco mais das classes tradicionais de RPG, de luta, etc. E também tem essa questão, como você falou, da cultura urbana, de ser uma fantasia urbana, e de você também ter que lidar ali com sua loja e tudo mais. Eu até lembrei de uma série que tem na Prime. Eu nunca assisti, eu não sei se é na Prime, acho que é na Apple. Acho que é na Apple. Que é de uma família mexicana que cuida de ambulâncias. Tem um negócio privado de ambulâncias. E aí a menina lá que trabalha com eles está estudando medicina, e aí o drama está entre o fato dela estudar medicina e ela não pode trabalhar no ramo de ambulâncias e tal. E aí volta até para uma questão de sistema de saúde privado, né? Então o pessoal tem ambulância é um emprego, tipo assim, não, eu sou dono de uma ambulância, como se o cara fosse dono de um táxi, assim, por lá, sabe? Então Uhum. é bem, bem curioso.
E aí, eu já dei uma estudada até sobre cena RPGística do Japão, por conta de outros sistemas que eu estava vendo lá, tipo Ryutama e etc., que tem uma pegada bem diferente da cena RPGística que a gente importou dos Estados Unidos, né? Então eles criam parte do isolacionismo ali, nerd do japonês também, fez com que eles criassem sua própria cena, assim, uma coisa mais específica, que é o que a gente está falando aqui, né? De talvez faltasse a gente também criar uma cena mais forte usando nossas características, né? Nossa cultura, do que a gente gosta e etc. E beber-se menos do que vem de fora, principalmente. Igual o Marcelo falou, já que a Wizard não vai mais produzir em português, vamos então jogar cenários e sistemas nacionais, né? Eu também fiquei bastante impressionado. Não conhecia o sistema, não conhecia a figura mitológica do Narwhal. Pesquisei aqui, é um negócio muito bem estabelecido, estudado, da mitologia tolteca, que é uma das tribos que tinha ali na região. Porque a gente fala muito dos astecas, mas os astecas eram uma das tribos, né? Uma das maiores tribos da região, que eventualmente estabeleceu alguma dominância. Mas os toltecas também eram uma das tribos que tinha ali. E pelo que eu tô vendo aqui, é bem herança da mitologia tolteca, essa questão desses Nahual, o nagualismo. E, pô, é basicamente aquilo, voltando àquilo que eu falei sobre a questão da religiosidade distintas, né? Os caras olharam para a religiosidade, para os mitos fundadores ali, dos povos originários da região, e falaram, cara, isso aqui é uma coisa que tem um potencial foda para você pensar em RPG, para você pensar em sistema. E eles fizeram uma adaptação jogando isso para o tempo moderno e podendo aproveitar para fazer a crítica social. O México, assim como o Brasil, é um país profundamente desigual. Você vai ter a cidade do México, uma das maiores cidades do mundo, como São Paulo. Você tem grandes concentrações demográficas, tem uma distribuição de renda completamente desigual. Não chega a ser igual ao do Brasil, mas é desigual. Então, os desafios. Não existe absolutamente nenhum motivo para existir o Narwhal RPG criado no México e o equivalente com o folclore e a mitologia indígena brasileira. Não existe motivo para isso. Assim como a gente falou, acho que foi no Papo de Mestre sobre Brasil, produtos. Eu falei, o Cidade Invisível, para mim, é isso. Cidade Invisível é uma obra que poderia tranquilamente inspirar um sistema. É uma coisa meio deuses americanos, em que as figuras folclóricas existem e vivem no mundo real, escondidas e tal. Não tem por que você não ter um sistema com isso. Não tem por que você não pegar aquele bestiário que o Vermelho comprou lá, adaptando as criaturas folclóricas e mitológicas brasileiras para o D&D quinta edição, e você não aproveitar isso e fazer isso fazer um ajuste com o cenário de maneira moderna. Não existe motivo para isso, a não ser vontade. E funciona, viu? A Engraçado. Cuca é uma vilã e tanto, cara. É engraçado que a gente conseguiria, por exemplo, se eu fosse montar um clérigo agora, ele conseguiria pensar em todas as divindades de D&D que atendessem a minha necessidade, mas a gente pensaria em poucas divindades da mitologia guarani ou dos indígenas brasileiros que fosse, não, esse daqui é uma divindade para isso que você quer especificamente. Como, eu quero ser clérigo da domínio da sabedoria. Tá, qual que é a divindade guarani ou qual que é a divindade indígena que representa ou um isso? orixá. A gente não tem essa cultura. A galera mais jovem quer acreditar que tem, porque agora o ensino sobre as raízes africanas, eu acho que é obrigatório, né? Existe uma lei que estabelece o ensino sobre raízes africanas no ensino fundamental, médio e tal. A gente não passou por isso. Eu estudei em colégio evangélico, algo me disse que não iam me ensinar nada sobre os orixás, pelo menos até a época, oitava série, hoje, nono ano. A não ser que fosse com motivos e intenções erradas, né? Exatamente. Tipo assim, agora a gente vai ensinar sobre coisas que não existem. Só que não vou ensinar o Ou contrário. demônios, né? Agora a gente vai ensinar sobre coisas que você não pode adorar. Fora isso, eu não teria tido essa oportunidade. Então, a gente não tem isso, né? A gente não tem esse processo de revalorização da cultura, da mitologia dos povos originários, é uma coisa que no Brasil ainda é relativamente insípida, se você considerar as iniciativas de outros países. Nova Zelândia passou por um processo de valorização da cultura indígena, da cultura originária, como referência. Eles incorporaram muito disso no próprio espírito nacional. O México tem um processo foda sobre isso, grande, assim, muito relevante. Então, a gente aqui não passou por isso porque, né, a gente tem bancadas congressistas religiosas. E aí dificulta um pouco o processo. Vamos Enfim, seguir. viva a revolução.